Boa tarde. Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a medida provisória 650 de 2014. A presente reunião destina-se à apreciação do relatório que já se encontra disponível para os senhores parlamentares, senadores e deputados. Portanto, passo a palavra ao relator da matéria, senador José Pimentel, para a leitura do relatório. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, nossos congressistas, relatório. Vem ao exame a medida provisória número 650, de 30 de junho de 2014, que dispõe sobre a reestruturação da carreira policial federal, de que trata a Lei 9.266, de março de 96, sobre a remuneração da carreira de perito federal agrário, de que trata a Lei número 10.550, de 2002 e da outras providências. Conforme explicita a respectiva emenda, o diploma legal traz dispositivos aplicáveis às carreiras da Polícia Federal e do Perito Federal Agrário. No tocante à primeira, essencialmente, são feitas duas alterações que alcançam especificamente os cargos de agente de Polícia Federal, escrivão de Polícia Federal e papiloscopista Polícia Federal. Inicialmente, esses cargos, antes definidos como de nível médio pelo Decreto 2.320, de 87, passam a ser considerados como de nível superior. Cabe observar que, desde a edição da Lei 9.266, de 1996, já se exigia o curso superior completo para o ingresso nesses cargos. Ademais, é concedido aos servidores ocupantes desses mesmos cargos aumento de 15,8% em subsídio, sendo 12% a partir de 20 de julho de 2014, condicionados à existência de dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição, e o restante a partir de 1º de janeiro de 2015. Trata-se aqui de estender a esses servidores a mesma correção de 15,8% que foi concedida a grande parte dos demais servidores públicos no ano 2012, cujo pagamento foi, então, distribuído em 3 anos, correspondente a um aumento de 5% em 2013, 14 e 15. Quanto aos peritos federais agrários, a medida provisória promove aumentos no valor do ponto da gratificação de desempenho de atividade de perito federal agrário. O aumento do ponto varia de acordo com a classe e padrão do servidor, de 25,52% a 55,06% a partir de junho de 2014, condicionados à existência de dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição, e de 39,28% a 87% a partir de 1º de janeiro de 2015. Vale observar, nesse último caso, que se trata de aumento que havia sido concedido pela medida provisória 632 de 2013 e que, no entanto, não constou da Lei 12.998 de 2014, que dela resultou. Isso ocorreu porque, no respectivo projeto de conversão, o Congresso Nacional dera aumentos maiores na remuneração da carreira de perito federal agrário e os dispositivos respectivos foram vetados pela excelentíssima senhora Presidente da República. Segundo a exposição de motivos interministerial número 110 de 2014, dos senhores ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Justiça e do Desenvolvimento Agrário, que acompanha a medida provisória. As medidas contidas na proposição legislativa em tela revestem-se de extrema relevância, visto que buscam atrair, valorizar e
reter profissionais de alto nível de qualificação compatíveis com a natureza e o grau de complexidade das atribuições das carreiras objeto da proposta, em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, na continuidade de política de recursos humanos no âmbito do governo federal para a construção de um serviço público profissionalizado e eficiente, que visa fomentar uma inteligência permanente no Estado para o desenvolvimento das políticas públicas e a prestação de serviços públicos de qualidade para a sociedade brasileira. Pretendem ainda atender ao objetivo de pacificação das relações de trabalho em uma categoria profissional cujas negociações não chegaram a termo no exercício 2012-2013, carreira da Polícia Federal, e por esse motivo não tiveram seus salários reajustados desde aquele período, diferentemente do restante dos servidores federais. Além disso, a medida provisória em pauta busca equacionar a questão relativa à remuneração da carreira de perito federal agrário. Esclarece ainda o mesmo documento. Os impactos da proposta, a partir de 20 de junho de 2014, são da ordem de 180 milhões, considerando as despesas primárias e encargos sociais em 2014, e de 383 milhões em 2015 e exercícios subsequentes, em relação à carreira da Polícia Federal. No que diz respeito à carreira de perito federal agrário, os impactos da medida, também a partir de 20 de junho de 2014, são da ordem de 12 milhões, considerando as despesas primárias e encargos sociais em 2014 e 31,7 milhões em 2015 e exercícios subsequentes. No entanto, a forma a observar o preceituado pelo parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, foi necessário constar do texto legal dispositivo que condiciona a eficácia dos efeitos financeiros da medida à adequação orçamentária que demanda, no presente caso, a alteração da Lei 12.919 de 2013, Lei de Diretriz Orçamentária, com o objetivo de propiciar amplo debate sobre a medida provisória no 650/2014, foi realizada audiência pública no âmbito dessa comissão mista em 6 de agosto de 2014, a qual contou com a participação de Delano Cerqueira Bum, coordenador-geral de Recursos Humanos da Polícia Federal, Luiz Antônio, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Marcos Antônio Souza Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Jorge Luiz Xavier, diretor-geral da Polícia Federal do Distrito Federal, Edna Maria Rocha Lima, secretária adjunta de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Vilmar Lacerda, secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, Kleber Luiz da Silva Júnior, assessor especial da Associação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil, Benito Augusto Galiani Tiese, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia do Distrito Federal, Rodrigo Fernandes Franco, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, Paulo Airan da Silva Bezerra, presidente da Associação Brasileira dos Papiloscopistas das Polícias, Newton Piffer, vice-presidente da Federação Nacional dos Profissionais de Papiloscopia e Identificação, Carlos Antônio Almeida de Oliveira, presidente da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais, Fernando Segovia, vice-presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, e Flávio Werneck Meneghelli, presidente licenciado dos Sindicatos Policiais Federais do Distrito Federal. Foram apresentadas 42 emendas à medida provisória no prazo regimental. As emendas de número 1 do deputado Ronaldo Caiado e número 7 do deputado Paulderney Avelino reajustam o subsídio dos cargos de agente de Polícia Federal, escrivão policial federal e papiloscopista policial federal, que em patamares superiores aos previstos na presente medida provisória, 20% e 26%, respectivamente. As emendas 2 e 3, ambas do delegado Mandetta, reajustam o valor da verba indenizatória concedida aos policiais federais em exercício localizado estratégico, 15,8% e 25%, respectivamente. A emenda número 4, do deputado Eduardo Cunha, extingue o exame
dos Advogados do Brasil. A emenda número 5, do deputado Reinaldo Azambuja, altera o artigo 60 da Lei 8.112 de 90, para conceder auxílio moradia aos policiais federais e aos policiais rodoviários lotados em localidades estratégicas, com o objetivo de incentivar um número maior de policiais a permanecerem em regiões de fronteira. A emenda número 6, do deputado Roberto Santiago, reestrutura a carreira da Polícia Rodoviária Federal e altera o artigo 20 da Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, para atribuir à Polícia Rodoviária Federal competência para realizar perícia de acidente em trânsito. A emenda número 8, do senador Cidinho Santos, altera o artigo 8º da Lei 12.546 de 2011 para incluir o setor de reforma de pneumáticos usado no regime de substituição das contribuições previdenciárias patronais. A emenda número 9, do deputado Eduardo da Fonte, acrescenta o artigo 139A ao Código de Trânsito Brasileiro para permitir, em caráter excepcional, o transporte de alunos em veículos sem as exigências previstas nos artigos 136 e 137 do Código de Trânsito. A emenda número 10, do deputado Assis Melo, altera a Lei número 9.654/98 para reestruturar a carreira da Polícia Rodoviária Federal. A emenda número 11, também de autoria do deputado Assis Melo, altera o artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro para atribuir à Polícia Rodoviária Federal competência para a realização de perícia de acidentes de trânsito. As emendas número 12, do deputado Ademir Camilo, e número 17, do deputado de Ademir Camilo, instituem a carreira de profissional de segurança pública ferroviária. A emenda número 13, da deputada Gorete Pereira, em quadros técnicos e analistas do Seguro Social, da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, no cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil. As emendas número 14, do senador Gim, e número 26, de autoria do deputado João Campos, altera os artigos 2º da Lei 9.266 de 96 para regulamentar o concurso de delegado da Polícia Federal e defini-lo como autoridade policial. A emenda número 15, do deputado Paulinei Avelino, reajusta em 26% os subsídios da carreira policial federal e antecipa o seu pagamento com o objetivo de manter a isonomia com reajuste concedida em 2012 aos delegados de peritos da Polícia Federal. A emenda número 16, também de autoria do deputado Paulinei Avelino, antecipa os reajustes previstos na medida provisória. A emenda número 18, do deputado Jorginho Melo, altera a Lei número 12.546 de 2011 para incluir as empresas prestadoras de serviços de engenharia e arquitetura no regime da substituição das contribuições previdenciárias patronais. A emenda número 19, do deputado Moreira Mendes, reestrutura a carreira da Reforma e Desenvolvimento Agrário. As emendas 20, do deputado Ronaldo Fonseca, 23, do senador Gin Argelo, e 38, do deputado Policarpo, reestruturam a carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. As emendas números 21, do deputado Ronaldo Fonseca, 28, do deputado João Campos, altera a Lei 9.266/96 para prever que o delegado da Polícia Federal exercerá as suas atribuições com auxílio dos demais servidores da carreira. As emendas número 22, do deputado Ronaldo Fonseca, 29, do deputado João Campos, regulamentam o concurso de delegado da Polícia Federal, definem esse agente como autoridade policial e prevêem que o diretor-geral da Polícia Federal será escolhido entre os delegados. As emendas número 24, do senador Gin Argelo, 27, do deputado João Campos, altera a Lei 9.266 de 96 para prever que o diretor-geral da Polícia Federal será escolhido entre os delegados da Polícia Federal. A emenda 25, do deputado Manuel Júnior, cria cargos de policial rodoviário federal. A emenda número 30, da senadora Vanessa Graziottini, altera a Lei 10.550 de 2002 para incluir o cargo de engenheiro florestal na carreira de perito federal agrário. A emenda número 31, do deputado Décio Lima, altera o decreto 2.320 de 87 para disciplinar a hierarquia na carreira da Polícia Federal e vedar o exercício de outras atividades pelos seus integrantes.
A emenda número 32, também de autoria do deputado Décio Lima, revoga dispositivo do Decreto-Lei 2.320 de 1987 e do Decreto-Lei número 2.521 de 1985, que fazem referência a categorias funcionais de nível médio na Polícia Federal. A emenda número 33 do deputado Décio Lima altera as atribuições das classes da carreira policial federal. A emenda 34, também da autoria do deputado Décio Lima, define o delegado da Polícia Federal como autoridade policial e estabelece que a investigação policial será desenvolvida com a autonomia científica e operacional necessária ao eficaz exercício dessas atribuições. A emenda número 35, da senadora Lúcia Vânia, estabelece que os papiloscopistas policiais federais são peritos oficiais de natureza civil e criminal. A emenda número 33, do deputado Policarpo, altera a Lei 11.090 de 2005 para reestruturar as carreiras dos servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A emenda número 37, do deputado Policarpo, altera a Lei 8.112 de 1990 para transformar a licença sindical em licença remunerada. A emenda número 39 do deputado Lincoln Portela altera a denominação dos cargos de agente e escrivão de Polícia Federal para oficial de Polícia Federal e dispõe sobre as atribuições do cargo. A emenda número 40 da deputada Érica Cocai estende os reajustes previstos na MP à Polícia Civil do Distrito Federal. A emenda 41, da deputada Érica Cocai, reestrutura as carreiras de Reforma e Desenvolvimento Agrário e de Perito Federal Agrário. Por fim, a emenda número 42, do senador Rodrigo Hollenberg, promove reajuste no subsídio dos papiloscopistas. Análise. Em primeiro lugar, é preciso examinar a admissibilidade da proposta nos termos do caput e do parágrafo 5º do artigo 62 da Constituição Federal, o qual permite a sua adoção pelo Presidente da República nos casos de relevância e urgência. Tais pressupostos parecem-nos satisfeitos, considerando as razões explicitadas na já referida exposição de motivos interministerial número 110 de 2014, acima transcrita. A medida provisória vem vazada em boa técnica legislativa e obedece aos devidos trâmites legislativos, não afronta o ordenamento jurídico vigente e respeita os balizamentos constitucionais próprios a esse instrumento legislativo, considerados no artigo 62 da Constituição Federal. A medida provisória não versa sobre as matérias relacionadas no inciso 1 do parágrafo 1º do referido artigo 62. Não se enquadra nas hipóteses dos seus incisos 2 a 4, não se destina a regulamentar artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterado por meio de emenda, respeitando-se dessa forma a vedação expressa no artigo 246 da Carta Política, e tampouco representa reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. Artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal. Evidencia-se, portanto, a constitucionalidade da medida provisória 650 de 2014. A adequação orçamentária e financeira é garantida conforme as informações contidas na citada exposição de motivos interministerial número 110 de 2014, consta do texto legal, dispositivo que condiciona a eficácia de seus efeitos financeiros à alteração da Lei 12.919 de 2013, Lei de Diretriz Orçamentária, com o objetivo de adequar a LDO ao aumento de despesas previsto na medida provisória, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei do Congresso Nacional, PL número 5, 2014, o relator ad hoc, deputado Valdenor Pereira, manifestou-se pela aprovação da proposição e seu relatório foi aprovado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização em 5 de agosto de 2014. No tocante ao mérito, a proposição também deve ser acolhida.
efetivamente, a extensão do reajuste de remuneração já concedido aos demais servidores àqueles que são objeto da presente medida provisória é tema de absoluta justiça, que homenageia o princípio da igualdade. Ademais, trata-se de dar concretude às negociações entabuladas entre o governo e as respectivas entidades representativas. No que se refere às emendas, cabe registrar que, por razões constitucionais e regimentais, há fortes limitações ao seu acolhimento. Efetivamente, tendo em vista a matéria de que trata a presente medida provisória, conforme jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal, as emendas somente podem ser admitidas desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. Ação direta de inconstitucionalidade. Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo, que digam respeito à matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. A ação julgada precedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei 9.265 de 91 do Estado do Rio Grande do Sul, ação direta constitucional ADI 546, Distrito Federal, relator ministro Moreira Alves, julgado em 1999. Exorbitância do poder de emenda parlamentar pela falta de pertinência entre a inovação e o objeto restrito e específico do projeto de iniciativa privativa do Poder Judiciário, artigo 96, incisos 2, B e D da Constituição Federal. ADI, número 1682, Santa Catarina, relator, ministro Otávio Galotti, julgado em 2000. Ação direta de constitucionalidade. As emendas parlamentares aos projetos de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. As normas impugnadas decorrentes de emendas parlamentares estabelecem o procedimento a ser adotado pelo Poder Executivo Estadual para a realização de inscrições no cadastro de contratações temporárias, tema não incluído entre aqueles cujos projetos de lei são de iniciativa privativa do governador do Estado. Ação direta de constitucionalidade, julgada improcedente ADI 2583 do Rio Grande do Sul, relatora, ministra Carmen Lúcia, em 2011. Ação direta de inconstitucionalidade. As emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em emenda em aumento de despesas. A ação não conhecida quanto à alegação de contrariedade ao artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, na redação dada pela emenda número 20 de 1998, posteriormente alterada pela emenda constitucional número 41 de 2003. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alteração dos dispositivos que fundamentam o ajuizamento de ação direta de constitucionalidade com substancial modificação impede sua apreciação nessa via. Ação direta de inconstitucionalidade, julgada improcedente, ADI 2813, Rio Grande do Sul, relatora, ministra Carmen Lúcia, julgado em 1º de agosto de 2011. Registramos que o objetivo da presente medida provisória é extremamente restrito e específico, embora a leitura isolada de sua emenda transmita impressão diversa. Com efeito, a MP dispõe essencialmente sobre concessão de reajuste remuneratório aos cargos de agente de Polícia Federal, escrivão de Polícia Federal, papiloscopistas policial federal e perito federal agrário. B. Definição de que todos os cargos da carreira policial federal são de nível superior, alteração que alcança apenas os cargos de agente de Polícia Federal, escrivão de Polícia Federal e papiloscopista Polícia Federal, uma vez que os demais já eram considerados de nível superior. C.
revogação de dispositivo do Decreto-Lei 2.320, de 1987, incompatíveis com as alterações efetuadas pela medida provisória ou com o atual ordenamento constitucional, limites mínimos ou máximos de idade para o ingresso na carreira policial federal e provimento de cargos por meio de progressão funcional. Feitas essas considerações sobre os limites ao poder de emenda e sobre o efetivo objeto da medida provisória 650/2014, passamos a analisar as emendas apresentadas. As emendas números 1, 2, 3, 5, 7, 15, 16, 25, 40 e 42 importam em aumento de despesas do Poder Executivo e, dessa forma, não podem ser admitidas. Nesse sentido, as emendas número 1, 7 e 15 reajustam os subsídios dos cargos de agente de Polícia Federal, escrivão de Polícia Federal e papiloscopista Polícia Federal em percentual superior a 15,8%. As emendas número 2 e 3 majoram o valor da verba indenizatória pelo exercício nas atividades situadas em localidades estratégicas. A emenda número 5 concede auxílio moradia aos policiais federais e aos policiais rodoviários lotados em localidades estratégicas. A emenda número 6 antecipa os reajustes previstos na medida provisória 650/2014. A emenda número 25 cria cargos de policial rodoviário federal. A emenda número 40 estende os reajustes previstos na medida provisória Polícia Civil do Distrito Federal. Por fim, a emenda número 42 promove reajuste nos subsídios dos papiloscopistas em percentual superior ao previsto na medida provisória. Verifica-se, assim, que todas essas emendas importam em aumento de despesas em projeto de iniciativa privativa do Presidente da República, o que é vedado pelo artigo 63, inciso 1 da Constituição Federal, além de contrariar a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal mencionado anteriormente. As demais emendas de número 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 41, à exceção da emenda número 32, não possuem pertinência temática com a medida provisória número 650/2014, conforme demonstrado a seguir. As emendas número 4, 8, 9, 18 e 37 tratam de temas absolutamente distintos daquele versado na medida provisória, como, por exemplo, a extinção do exame da Ordem dos Advogados do Brasil e a inclusão do setor de reforma de pneumáticos usados no regime da substituição das contribuições previdenciárias patronais. Não podem, assim, ser admitidas. As emendas números 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 30, 36, 38 e 41, por sua vez, tratam das carreiras da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, bem como dos técnicos e analistas do Seguro Social, dos engenheiros florestais e dos profissionais de segurança pública ferroviária. Essas carreiras, contudo, não foram contempladas na medida provisória 650/2014, razão pela qual as respectivas emendas também não devem ser admitidas. As emendas número 14, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 e 39 tratam da organização da Polícia Federal, abrangendo questões como a exigência de que o cargo de diretor-geral da Polícia Federal seja privativo de delegados da Polícia Federal, a previsão de que o delegado de Polícia Federal exercerá suas atribuições com auxílio de demais servidores da carreira, os critérios definidores
da hierarquia no âmbito da carreira da Polícia Federal, a regulamentação do concurso para delegado de Polícia Federal, a alteração das atribuições das classes de carreira policial federal, a definição de que os papiloscopistas policiais federais seriam peritos oficiais e a alteração da denominação